Monkey D. Dragon e o exército revolucionário estão fazendo sua grande jogada. Eu não consigo acreditar que depois de 26 anos de One Piece, finalmente posso dizer essa frase. Tivemos um gostinho disso durante o Reverie, mas agora depois de ler o capítulo 1149 e ver que alguém está de fato atacando Mary Joyce, estou confiante em dizer que o grande plano de Dragon está em ação. E como resultado, talvez vejamos as origens desse plano e até como o almirante de frota Akainu pode estar ligado à sua história. Mas qual é esse plano? Por que ele está fazendo isso? E mais importante, o que vai acontecer agora que ele está sitiando a Terra Sagrada? Bom, quero sentar e conversar com você sobre isso hoje, porque estou muito confiante de que a grande jogada de Dragon terá consequências inesperadas para o mundo inteiro, como por exemplo, Imo sendo revelado ao mundo, a morte de um certo personagem e até coisas mais malucas ainda, que farão com que o filho de Dragon, Monkey D. Luffy, tenha uma saga final de tirar o fôlego. Mas eu não deveria me adiantar tanto, como posso estar tão certo de que é o Dragon atacando Mary Joyce? Quer dizer, pode ser qualquer um, certo? Talvez o Barba Negra esteja destruindo tudo por lá. Sabemos que o Laffy vinha espionando os revolucionários e revelou algumas das suas estratégias. Talvez tenha sido o Barba Negra que se adiantou e está tentando tomar a Terra Sagrada para si. Isso explicaria porque a Catarina Devon queria a aparência do Saturno no arco da ilha de Egghead. Tudo isso faz sentido também. No entanto, realmente não acho que seja o Barba Negra. Definitivamente existe uma chance, mas acho que ele tem um papel bem diferente para desempenhar em tudo isso. Dragon é o culpado mais claro, e acredito que seja ele por dois grandes motivos. O papel dele na história é exatamente fazer isso. Porém, o mais importante ainda, o segundo motivo é que ele mesmo disse que faria isso. Ele declarou com confiança no capítulo 1083. Abre aspas, se o governo mundial mobilizar os cavaleiros sagrados, aí começa a verdadeira luta. Fecha aspas. O que para começar parece enredo de qualquer RPG de fantasia. E eu acho isso muito irado, mas também é o que está acontecendo agora em Elbaf. Resumindo, o motivo pelo qual estou tão confiante de que é o Dragon atacando a Terra Sagrada agora é porque Summers, Killigan, Gunko e Shamrock finalmente se mobilizaram e estão fazendo avanços pesados para garantir os gigantes em seu exército. Coincidentemente, enquanto os Cavaleiros Sagrados estão mobilizados, Mary Joyce está em chamas e sob ataque, a tal ponto que Imo teve que chamar Shamrock de volta para defendê-los e agora está tentando reunir todos no castelo de Pangeia, o mais rápido possível. Dragon, você deve ser uma baita ameaça para deixar Imo tão estressado assim. E bem, isso acaba sendo uma certa injustiça com ele. Eu adoro e apoio os memes sobre o Dragon apenas encarando o Lash e basicamente deixando tudo acontecer em silêncio. Ele merece essas zoeiras nesse ponto por causa de tudo isso, mas quando você realmente para e olha para os danos que ele causou aos dragões celestiais, considerando as circunstâncias, ele tem feito jogadas de mestre. Sabemos pelo capítulo 1126 que o Dragon vem avançando em cortar os suprimentos de comida na Terra Sagrada. Em One Piece é uma estratégia válida, mas no nosso mundo isso viola as convenções de Genebra. Clássico Dragon, quebrando acordos de direitos humanos para deixar seus crimes de guerra ainda mais impactantes. Ele vem atacando as gôndolas de suprimentos em Redport, uma instalação que transporta barcos cheios de mantimentos para a Terra Sagrada, onde ficam os dragões celestiais. Esse também é o capítulo que planta dúvidas sobre o Barba Negra ser o responsável pelos ataques no momento, já que Laffy estava já em cima de algum plano do Barba Negra em resposta aos revolucionários. Depois do arco de Egghead, tivemos um breve momento mostrando o que mais estava rolando no mundo. E na minha opinião, esse foi um momento subestimado. Por algum motivo, o Barba Negra quer saber quais são os movimentos do Dragon, quando eles vão acontecer e está planejando algo em torno disso. Fico me perguntando o que pode ser. Mas isso vai ter que esperar um pouco, porque cortar as cadeias de suprimento não é tudo o que Dragon está fazendo. Ele está apoiando revoluções pelo mundo inteiro e já realizou um ataque em grande escala à Terra Sagrada para resgatar o Kuma e libertar os escravizados. Também sabemos que os dragões celestiais estão inquietos, irritados e frustrados com a falta de comida e suprimentos, culpando os almirantes e o próprio Akainu. E por falar nele, Akainu é a transição perfeita para o próximo ponto que quero comentar com você.
que é sobre o que realmente está prestes a acontecer agora, que os dentes do dragão revolucionário estão cravando fundo na pele dos dragões celestiais. Essa batalha de dragões vai ser épica, e isso porque 3 figuras possíveis vão entrar em ação. Nós podemos finalmente ver a batalha épica entre Monkey D. Dragon e o almirante de frota Akainu, algo que vem sendo construído desde Marineford. Caso você não lembre, enquanto todo mundo estava surtando com o fato do Ace ser filho do Gold Roger, o Sakazuki estava espumando de raiva gritando que o Luffy era filho do Dragon. O Clifford, o grande cão vermelho aqui, tem uma rixa séria com o Dragon e um confronto entre eles na Terra Sagrada pode finalmente revelar o motivo. Eu entendo, parece estranho à primeira vista. É justo pensar, por que o Akainu, o almirante de frota, se mobilizaria? Não é trabalho dos outros almirantes? E embora seja uma pergunta válida, a resposta é clara. Durante o arco de Egghead, vimos que o Sakazuki se mobiliza assim diante de ameaças poderosas na Terra Sagrada. O Kuma apareceu e estava fora de controle, e o Homem Magma entrou em ação para tentar acabar com as acusações de que ele é um fracasso. Então, se o Dragon, o inimigo número 1 do governo mundial, está em Mary Joyce, você sabe que o Akainu não hesitaria em se envolver. Se for o caso mesmo, isso pode finalmente resolver o debate de quem é o mais forte, o maior fraude da atualidade, Akainu, ou o maior fraude da história, Monkey D. Dragon. Saiam da frente Gojo e Sukuna, essa é uma batalha que está sendo construída há anos. Dragon, um homem que não fez muita coisa até agora, e Akainu, o homem que também não fez muita coisa desde o time skip. Mas talvez o Sakazuki nem tenha essa chance, porque outros 2 poderosos guerreiros da justiça estão convenientemente em casa esperando para limpar suas próprias reputações. Pelo que sabemos, o Akainu pode acabar sendo rebaixado a matar mais um dos irmãos do Luffy, como o Sabo, enquanto os Cavaleiros Sagrados cuidam do resto. Figarland Shamrock e seu papaizão Figarland Garland também podem entrar na briga contra o Dragon aqui. Na real, eu adoraria ver os dois lutando contra ele e talvez contra o Sabo ou o Ivankov. Poderia ser uma luta 2 contra 2 muito divertida, e pessoalmente eu preferiria que fosse o Ivankov para que ele pudesse acertar alguns bons socos no Garland como vingança por Good Valley. Lembre-se, foram os jogos de caça aos nativos em Good Valley que realmente motivaram o Ivankov a se tornar um revolucionário. Então, seria um momento de ciclo completo bem bacana para o personagem se ele pudesse caçar o Garland no próprio território dele. Good Valley também é um ponto muito interessante de discussão aqui, porque eu acho que esse lugar é de alguma forma ainda mais importante do que imaginávamos. Eu adoro falar sobre isso porque toda vez que Good Valley aparece na história, alguma loucura de lore é revelada. E agora acho que estamos prestes a descobrir o exato momento em que o Dragon decidiu virar um lutador pela liberdade. Veja bem, eu venho conversando com vocês sobre o que o Dragon tem feito e como ele tem feito isso, mas ainda não destrinchei o porquê. Então vamos focar nisso por um segundo, porque isso vai ajudar bastante a explicar as implicações gigantescas desse ataque a Mary Joyce. Dragon nem sempre foi um lutador pela liberdade ou um revolucionário. Em algum momento ele era apenas o Dragon, o filho do Garp, filho de um vice-almirante, e sem dúvidas o mais importante deles, já que o Garp acabou se tornando o herói da marinha, e o Dragon em algum momento estava seguindo os passos do pai, perseguindo algum tipo de justiça. Os fãs teorizam há anos que o ódio do Dragon pelo governo mundial vinha do fato de que ele já fez parte dele, e isso foi finalmente confirmado recentemente. Caso você tenha perdido porque foi mencionado meio por alto, tivemos a confirmação de que o Dragon foi da marinha durante o flashback do Garp com o Kuzan. Então, se olharmos aqui para o incidente de Good Valley, vemos que ele aconteceu há 38 anos na história. E se voltarmos 17 anos antes disso, o Dragon nasce. Isso significa que com 17 anos é muito provável que o Dragon fosse um jovem marinheiro durante os eventos de Good Valley. E mais, acho muito provável que ele tenha sido um dos combatentes principais contra os piratas por causa do potencial de combate natural da família dele. Luffy e Garp já demonstraram ser lutadores excepcionais desde jovens, e as lendas sobre o Dragon sugerem que ele é tão forte quanto. Isso também se alinharia perfeitamente com o Luffy, que começou sua jornada com a mesma idade. É bem provável que o Dragon fosse bom de briga e que já dominasse Haki em alto nível desde novo.
Todo mundo que conhece o Luffy e sabe que ele é filho do Dragon não se surpreende quando ele usa o Haki do Conquistador ou enfrenta inimigos fortíssimos. Então dá pra supor que se o Dragon estava em Good Valley, ele pode muito bem ter saído no soco com alguém como o jovem Kaido dos Piratas do Rocks. Dragon já era um lutador pela liberdade quando Ohara foi queimada e ele descobriu que o Clover estava morto. A morte dele foi na verdade o ponto de virada que fez o Dragon se comprometer de vez e criar seu próprio exército. Mas o que a gente não sabe é o que fez ele se tornar um revolucionário antes disso. E Good Valley faria muito sentido. Isso explicaria porque ele acredita que os dragões celestiais são a mancha na sociedade, já que ele teria visto com os próprios olhos o que eles faziam por lá. Ele também teria um motivo forte para conhecer os Cavaleiros Sagrados, já que pode ter lutado ao lado deles naquela batalha. Mas acho que vai ainda mais longe do que isso, porque ele pode ter conhecido o Ivankov durante essa batalha e ajudado ele a escapar em segurança, até o Kuma lançar os escravizados para longe. Talvez isso tenha até dado ao Dragon a ideia do poder incrível que o Kuma tem. Não me surpreenderia se o fato do Garp ter sido aclamado como herói depois daquela batalha tivesse sido o que fez o Dragon surtar de vez. Ver o próprio pai, um guerreiro da justiça que ele respeitava, alguém que também detestava os dragões celestiais, simplesmente aceitar o título e a fama que vieram com aquilo. Cara, isso faria qualquer um se revoltar também. Ver seu herói pessoal se beneficiar das ações vis das piores pessoas do mundo arruinaria completamente minha visão sobre o sistema. E tudo isso pode ser revelado durante o ataque do Dragon à Terra Sagrada. As coisas que podem surgir dessa luta são simplesmente incríveis. A gente pode finalmente ver a Akuma no Mi do Dragon, algo que muita gente supõe ser algum tipo de Logia do Vento ou da Tempestade. Isso faria muito sentido, já que sabemos que vários fuzileiros de alto escalão usam frutas Logia, como o Smoker e os Almirantes. No entanto, um dos meus amigos está muito determinado em acreditar que a fruta dele é a Hito no Mi modelo Susanoo, uma Zoan mítica baseada no deus das tempestades da mitologia japonesa. Isso também seria muito legal e faria sentido, considerando que as maiores ameaças da série hoje são usuários de Zoan mítica. Ainda assim, acho que a teoria mais aceita atualmente é que sua fruta seja a fruta mítica da serpente, modelo Quetzalcoatl, não sei se fala assim, mas enfim. Uma divindade serpente alada da América do Sul. Isso se conecta bem com as origens sul-americanas da família Monkey, e com certeza seria uma transformação em estilo Kaiju super insana, à altura das formas monstruosas dos Goroseis. Também poderíamos finalmente ter uma explicação sobre a tatuagem maneira dele, sobre sua relação com a Kainu, e sinceramente só um flashback do Dragon já me deixaria feliz. Eu adoraria ver o que esse cara vem refletindo em silêncio há 26 anos, mas tenho que admitir que existe uma boa chance das coisas saírem bem do controle por causa do jogo de xadrez que o Dragon está jogando aqui. Por exemplo, o Oda adora usar eventos pré-time skip como base para o que acontece depois do time skip. Coisas como Skype antecipando o Gear 5, Little Garden plantando as sementes do lore de Elbaf, e agora acho que podemos ver um paralelo muito mais sombrio. O Ace foi capturado pelo Barba Negra, o que deu início à Guerra dos Maiorais. E acho que o mesmo pode acontecer com o Sabo. Ele é outro irmão do Luffy, tem a Mera no Mi e é uma ameaça massiva ao governo mundial, já que nações do mundo todo estão se unindo em apoio ao Imperador das Chamas, Sabo. Se o Sabo também está destruindo Mary Joyce, o que parece provável já que o Imo disse a Terra Sagrada está no Mar de Chamas no final do capítulo 1149, então o Dragon pode estar voando perto demais do Sol. Acho que as ações dele podem acabar provocando um evento ainda maior, e a ascensão do pirata mais temido do mundo. Claro, ele está aproveitando a melhor oportunidade para atacar, já que o Imo está no seu ponto mais fraco. Mas se uma força externa que vem observando tudo aparecer do nada e, sei lá, salvar o dia sequestrando o Sabo, então as coisas ficariam bem interessantes. Eu acho bem provável que a fase final do plano do Barba Negra esteja começando agora que os revolucionários estão atacando Mary Joyce. Eu já mencionei que o Laft, um dos capitães tirânicos mais sorrateiros, está encarregado de seguir os revolucionários, mas a coisa vai muito além disso. O Barba Negra tem uma fascinação bem esquisita com os revolucionários há um tempo. Na verdade, ele e sua tripulação já foram colocados diretamente contra o Dragon no passado, e estou começando a achar que o motivo que deram para isso não era toda a verdade. Durante o arco de Zou, foi revelado que o Burgess se escondeu num navio revolucionário que escapava de Dressrosa. Esse navio levou ele até a base dos revolucionários na ilha de Báltico. A história deu a entender que os piratas do Barba Negra invadiram Báltico para resgatar o
o Burgess e pegar as armas que os revolucionários tinham roubado, mas acho que tem algo bem mais profundo por trás disso. Sinto que o Burgess pode ter embarcado de propósito naquele navio revolucionário, porque, no fim das contas, os revolucionários podem ser a peça que falta no grande plano do Barba Negra. Foi revelado que o Barba Negra estava tentando sequestrar o Kobe e o Garp numa tentativa de chantagear o governo mundial, forçando-os a reconhecê-lo como o rei oficial do Hashinosu. Isso daria a ele um assento no Reverie, mas ele tem enfrentado alguns problemas porque o Kobe é membro da SWORD, e parece que o Garp também é, ou pelo menos não será resgatado por ter liderado um ataque não autorizado a Hashinosu, usando vários membros da SWORD. Isso significa que o Barba Negra precisa de outra forma garantida de conquistar o favor dos Dragões Celestiais e do governo mundial. E na minha opinião, a melhor maneira de fazer isso seria o Barba Negra intervir e defender o Imo e a Terra Sagrada dos Revolucionários. Isso pode explicar porque ele está monitorando os revolucionários desde o Reverie, e também pode ter sido o verdadeiro motivo por trás do ataque a Báltico. O Tite precisaria garantir que a linha do tempo dos revolucionários estivesse alinhada com a dele. Se eles estivessem fortes e quase prontos para atacar a Terra Sagrada logo após Dressrosa, talvez o Barba Negra ainda não estivesse pronto para defendê-la. Então ele atacou o Báltico, recuperando o Burgess, mas também atrasando o ataque do Dragon, o suficiente para aumentar seu poder e estar pronto para interceptar o ataque a Mary Joyce. Mas e o Sabo? Bom, acho que faz todo sentido o Tite levar ao Imo alguém de interesse maior, o Imperador das Chamas, como sinal de boa fé. Isso espelharia o sequestro do Ace e daria ao Luffy mais um motivo para inevitavelmente enfrentar o Barba Negra. E eu realmente acho que é para esse caminho que a história está indo, porque o Imo também tem uma raiva absurda do Sabo. Só um punhado de pessoas tem permissão para saber da existência do Imo, e o Sabo não deveria saber. Ele tentou salvar o Cobra e acabou vendo o próprio demônio, e o Imo provavelmente recompensaria generosamente o Barba Negra por entregar o Sabo, mas no fim das contas, eu acho que o Dragon, apesar de todos os seus esforços, vai acabar perdendo essa batalha. No entanto, ele pode acabar revelando a existência do Imo para o mundo nesse processo, mudando drasticamente o rumo que o arco final da saga vai tomar, ainda mais agora que o próprio Imo está tomando ações, possuindo o Gunko e reduzindo o Elbaf a cinzas. Mas e aí, o que você achou dessa teoria? Comenta aí a sua. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e, claro, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por terem visto até aqui. Valeu!